internar, né? se internou para fazer filtração e que, dependendo do horário, ela não teria como participar. Deve vir também, né? Um pouco, né? Com com certeza. Não tenha dúvidas. Então, você também aproveita, faz a prece para a gente, tá? Vai ler alguma página, Jorge? Abra que eu li por aqui. Beneficência e paciência. A caridade é paciente e benigna. Paulo. Coríntios 1, 13, 4. Beneficência, sim, para com todos. Prato dividido, vestes aos nus, remédio aos doentes, asilo aos que vagueiam sem teto, proteção à criança desamparada, auxílio ao ancião em desvalimento, socorro às viúvas, refúgio aos indigentes, consolo aos tristes, esperança aos que choram. Entretanto, é preciso estender a bondade igualmente noutros setores. Compreensão em família, trabalho sem queixa, cooperação sem atrito, pagamento sem choro, atenção a quem fale ainda mesmo sem qualquer propósito edificante, respeito aos problemas dos outros, serenidade nas horas difíceis, silêncio às provocações, tolerância para com as ideias alheias, gentileza na rua. A beneficência pode efetuar prodígios, levantando a generosidade, conquistando a gratidão. Contudo, em nome da caridade, toda beneficência para completar-se não pode viver sem a paciência. Paulo. Pai amado, querido Jesus e doce Mãe Santíssima, unidos em pensamento e em coração, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui essa noite reunidos. Supostamente de joelhos, te rogamos por todos nós, encarnados e desencarnados, pertencentes a este planeta escola. Que a sua misericórdia divina envolva a todos que estão no nosso livro de preces e aqueles que permanecem em nossas mentes e em nossos corações. Ó Senhor, Tu és o meu pastor e nada me faltará. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Assim, pedimos Sua permissão para darmos início ao estudo da noite de hoje. Que assim seja, que assim se faça, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Isso aí. Então, hoje nós estamos no livro No Mundo Maior. No livro antigo é a página 204. Você está com o novo, Lourdinha? Não, o meu é Xerox, que eu baixei e tirei. Eu baixei. Não, tudo bem. Imprimi, aí não tem página. A página 204, nós estamos num parágrafo que começa: construístes entre vós mesmos barreiras dificilmente transponíveis. Tá aí, senhor? Certo. Não, você disse que ia voltar um pouquinho o diálogo lá no Entretanto, Herdeiros. Para começar, para dar sentido. Aqui quem é mesmo? O ministro é o... Eusébio. Eusébio, falei o nome dele ainda há pouco aqui. Eusébio. É meu tio, tá? O Eusébio, ele está falando, está numa reunião para reencarnados, né? Plano espiritual,
tá? Sobre o que é essa questão, tá? O que nós estamos fazendo do cristianismo, o que foi feito nesses 2000 anos, ele está mostrando tudo aquilo que realmente é o que nós temos que realmente fazer, o que nós não devemos fazer. Está dando uma aula. Aí está lá que está muito para católicos e protestantes, mas no final mesmo isso é para espírita também, né? O livro é um livro espírita. Então é para nós mesmos, tá? Não vamos pensar lá para o católico que é dogmático, o protestante que é apegado às leis, e o espírita que não é dogmático, não é apegado às leis, mas também não se apega muito, né, ao que tem que fazer, né? Ao que aprendeu, cumprir com aquilo, né? Praticar. Né? Então vale para todo mundo. Então vamos lá, vamos começar nesse entretanto. O discurso dele é bem atual, né? A cada parágrafo, ele nos faz refletir. Somos nós. Entretanto, herdeiros que sois daqueles heróis anônimos que transitaram nas aflições de espírito edificado nas promessas do Cristo, que fizestes vós da esperança transformadora, da confiança sem vacilação. Onde colocastes a fé viva que os vossos patriarcas adquiriram a preço de sangue e de lágrimas? Que é do espírito de fraternidade que assinalava os aprendizes da Boa Nova? Enriquecido pelas graças do céu, pouco a pouco olvidastes as portas da revelação divina em troca das comodidades humanas. Isso começa lá no início mesmo e continua. O que a gente vê interessante é o seguinte, que quando veio a reforma, Lutero, né, Lutero veio para realmente, o nome já fala, reforma, né, para que a igreja católica na época, né, fizesse uma mudança, uma reforma. Aí ele vem, quem já viu o filme, tá? Quem não viu, aconselho ver um filme chamado Lutero. É muito bom. Um filme que conta a história dele, conta a história da luta dele. Ele se lança contra a igreja. Esses pequenos detalhes, por exemplo, a igreja não, o lance do suicídio. A igreja não aceitava que enterrasse suicida, nem no cemitério, tinha que ter uma coisa à parte, tal, lá no filme. E o Lutero, quando falaram para ele, um menino ali, filho da fulana, ela está desesperada, que suicidou, não sabe o que vai fazer, não, traz aqui para o cemitério da igreja que eu vou enterrá-la aqui. Ele começa a derrubar as criações humanas dentro da igreja. Essa foi uma das premissas do Lutero. Né? E ele não conseguiu totalmente fazer isso. E o que nós estamos vendo hoje, que as igrejas protestantes estão fazendo exatamente o que a católica fazia naquela época. Venda de indulgência, terrenos no céu, passaporte para o paraíso. E tudo isso, no filme Lutero, vocês vão ver uma coisa interessante. Tem um padre chegando vendendo uma indulgência. Olha, você pode ter feito um pecado, a indulgência significa perdão, né, lá no filme. O pecado que você tiver cometido, seja o que for, vocês podem ter falado mal até de Maria. Isso é um padre falando. Que com essa indulgência está garantida a tua entrada no céu. Está lá no filme. Não deve ser mentira. Né? Isso deve ter sido até nós mesmos lá na época que estavam lá vendendo essas indulgências. Né? Então, tudo aquilo que significou o cristianismo no início foi deturpado. Ano após ano. Século após século. E continua até hoje. E o Eusébio está chamando a atenção de nós, referência a isso aí. Né? Quer falar? Alguém, Jorge? Quer falar? O Gubo conta uma história lá que ele pagou um din-din, né, ao padre, eu esqueço o nome do padre, lá na igreja e tal, porque ele foi traído lá pelo primo, né? Teve um caso lá, teve filha, a esposa ficou grávida, ele viu tudo isso, mas antes ele tinha pago, acho que uma coisa assim, para ele conseguir o reino dos céus, uma coisa mais ou menos, eu acho que é ele. Eu acho que é só para enriquecer aí. Não tô lembrado bem na íntegra, mas eu acho que é ele.
Também não estou lembrado, não. Então apaga, deleta. Não estou lembrado qual é o livro. Sim. Tem esse lance, sim. Não estou falando que tem, não. Estou tentando me lembrar. Porque ele, É isso mesmo, tem um lance desse aí. mais ou menos isso, quer ver? Era ele que era um instrutor, ele não conseguia avançar porque ele sempre levava, ele sempre mantinha o pensamento dele, né? Lembrando do problema do primo e do caso que a esposa teve, a quem ele gostava muito. E o que machucava muito ele é que ela teve 2 filhos com ele, e eles articularam lá e tirou a vida dele. Mas ele pagava lá, se eu não me engano, mais missa, porque ele foi médico, né? E ele criou algumas coisas, ele tinha medo do inferno. Então ele pagou. Essa que você acabou de falar aí, em relação à indulgência, né? A gente paga a missa para a gente ir para o céu. Eu vou pagar a minha, você... Estou precisando, você vai me cobrar quanto? Eu estou precisando de financista para pagar a minha, que deve ser bem caro. Viu? Deve ser barra pesada para mim. E até um livro nosso lá também, tem aquela senhorinha, né, que também foi os samaritanos, né, trouxe do umbral, né? E ela fala sobre isso, né? Que, poxa vida, né, eu paguei as missas para o padre, A dos escravos, né? Ela A dos mesma. escravos. Quer dizer, a gente vê que os tempos não mudaram muito. Não mudaram muito. O que é isso aí? É o materialismo, né? A gente acha que o poder, né, o dinheiro, isso tudo é um assunto nosso pegou um pouco do livro dos Espíritos, né? Quarta-feira, né? Sobre essa questão do poder, autoridade, dinheiro, né? Por isso que a gente está, Rafael, a pergunta, pedir aos Espíritos na riqueza, né? Tem muito a ver com isso aí. Nós não conseguimos nos livrar, né, dessa sombra do materialismo. Nós estamos aí lutando para largar, né? Por aí a gente vê como nós ainda estamos muito presos a esses. Quer dizer, como é que a gente vai falar? Lá o hábito, o castelo do primeiro, segundo, terceiro andar. Que volta e meia, esse pensamento antigo ainda é gritante, né? Muito gritante em nós. E as influências, é aquela perguntinha lá, que da semana de quarta-feira, né? Que essas influências nos incomodam realmente. E nós não sabemos distinguir se essa influência, se esse pensamento é nosso ou de alguém. Porque na 461, os espíritos dizem que o pensamento, em primeiro lugar, é o nosso. Mas você está pensando numa coisa e vem uma ideia, te acomete, cria certa situação, opa, eu penso assim, aí tem. Ponto. Vamos lá, prima. Vamos lá. Construístes entre vós mesmos barreiras dificilmente transponíveis. Intoxica-vos o dogmatismo, corrompe-vos a secessão, estreitas interpretações do plano divino vos obscurecem os horizontes mentais. É o que a gente está falando aí. Intoxica-vos o dogmatismo. Então, esse é um tóxico da gota. É isso que nós estamos impregnados. Desculpa eu tomar a palavra ali, Afrânio. É isso que nós estamos impregnados, né? Com essas ideias que está ainda adormecidas, não. Elas estão vivas em nós. Eu vou falar por mim. Está viva. Porque concomitantemente, não. Constantemente, nós estamos, às vezes, cometendo certos absurdos, assim, espontaneamente. É o primeiro pensamento, viu? É o primeiro pensamento. Outra coisa que fala aqui é estreitas interpretações do plano divino, que a gente estava também falando aqui sobre essa questão do paguei a missa, né? Para quando eu falecesse, a missa estava paga para que eu lá recebesse, né? Etc.
Quer dizer, nós temos ainda essa interpretação muito estreita do plano divino. É a nossa dificuldade de compreender as leis divinas e praticá-las. Né? Boa noite, senhor Roberto. Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Vamos lá, então, prima. Abres hostilidade franca em nome do reino de Deus, que significa amor universal e união eterna. Os dogmas criam isso, essas barreiras. A minha igreja é melhor que a tua, a minha religião é melhor que a tua, você não vai para o céu, quem vai sou eu, etc. Né? Deus mora no meu templo, não no seu. Então, essas barreiras que ele fala lá em cima, tem muito a ver com isso aí. É a hostilidade franca. Aí eu não gosto do centro espírita, vou fundar outro. Vimos isso acontecer várias vezes. Olha, é um grande negócio fundar um centro espírita, porque vai fazer bem a muita gente. Mas, às vezes, aquele que fundou por motivo de melindre, né? Para ele, não sei. Veja, fundar o ato de fundar um centro espírita, ótimo. Mas o motivo, a causa, né? Eu acredito que fica um pouco, né, preso nisso aí. Né? Vamos lá? Vamos lá. Com os purgais, a fonte das bênçãos, amaldiçoando-vos uns aos outros, invocando para isso o príncipe da paz, que para ajudar-nos não hesitou ante a própria morte afrontosa. A que delírio chegaste, estabelecendo mútua concorrência à imaginária obtenção de privilégios divinos? Antigamente, os companheiros do Cristo disputavam a oportunidade de servir. No entanto, na atualidade, procurais as mínimas ocasiões de ser servidos. Mudou, né? Nossa, que Mas... puxão de orelha, olha aí. Aqui é tudo demais, né? A fonte de bênção, amaldiçoando uns aos outros. Quer dizer, nós estamos falando aqui, né? Começamos a criticar a religião do outro, nós estamos realmente amaldiçoando a fonte de bênçãos. Né? É o plano divino. É isso? Até a leitura ali, beneficência está coincidindo. Até a leitura, beneficência está coincidindo. Aqui, concorrência a imaginar a obtenção de privilégios divinos. Nós não conhecemos o plano divino, não temos nem ideia. Olha só, concorrência. É isso que nós estamos aqui falando o tempo todo. É isso? Então vamos lá. Alguém mais quer comentar? Reverenciais do Senhor a luz dos séculos, e mantende-vos nas sombras do nefando egoísmo. Proclama nela a glória da paz e incentivais a guerra fratricida, em que homens e instituições se trucidam reciprocamente. Recorreis ao Divino Mestre, centralizando em sua infinita bondade a fonte inesgotável do amor. Entretanto, cultivais a desarmonia no recôndito do ser. Olha só, Por que isso? a desarmonia está dentro de cada um de nós. E é isso que a gente... O que é que nós vamos botar para fora? É o que nós temos aqui dentro. É? A gente vai colocar em prática o que está aqui dentro. Vai desequilíbrio, desarmonia, vamos passar isso. A nossa ansiedade vai causar muita coisa também referente a isso. E ela também é causada por isso. Então, tudo que o Eusébio está falando aqui é muito moderno. Esse 1940 e pouco é muito moderno e esperamos que em breve se mude, né? Se mude. Vamos lá? Vai demorar um pouco, né, Fran? Um pouco não, vai demorar muito ainda, né? Porque a conveniência de que eu quero me prevalecer, me ajudar a criar uma situação de ajuda para mim.
E aqueles que estiverem depois de mim, que se virem, que se cuidem também. Então, isso aí não vai demorar muito, esse egoísmo, essa vantagem de querer usufruir daquilo que é bom, eu individualmente, sempre estar me preocupando com aqueles que estão ao meu lado, cada um que cuide de si, para poder realmente... Se não estamos satisfeitos com uma casa espírita, vamos fundar outra, porque aquela outra vai me trazer algum interesse, eu vou poder mandar, vou poder comandar, vai poder ser da maneira que eu quero, vai poder ser... eu não concordo com determinadas coisas. Hoje é tudo interesse próprio. Politicamente, tudo, a legislação hoje é em política, em poder próprio, em satisfação própria, sem acontecer uma preocupação de ajuda, de bem-estar para os outros. Eu quero para mim, depois o restante que se vire. Sem esforço próprio, né, Sauber? Exatamente. Preciso, para quê? Me esforçar. Exatamente. Vamos lá. Por que estranha convicção supõe conquistar o paraíso a força de afirmativas labiais? Vai ser esforço próprio, a força de afirmativas labiais. Só falar, só falácia. Viu, Né? Sauber? Exatamente. Esquecestes que o Verbo divino, em seus fundamentos, é sempre criador? Como admitir a redenção ao preço de simples palavras e que nenhum significado objetivo emprestais pelas atitudes? Outra demonstração dos interesses próprios, de girar em causa própria. Então, cada um por si, que faça por si. Eu quero ter o poder, eu quero ser dirigente de uma casa espírita, quero ser o pastor de uma igreja, quero ser... É isso aí, me interessa. Eu quero viver cercado de apreciações, de adeptos que me trazem aquele conforto íntimo, aquela vantagem íntima. É isso aí. Todavia, é imperioso reconhecer o caráter sublime de vossa tarefa no mundo. Opa, agora fala. Isso Olha aí. só as responsabilidades. Cada um com a sua tarefa. Exatamente. E Fala, já. e poucos de nós reconhecemos essa, né, a sua tarefa, né? Poucos de nós. Lembrando já nas nossas andanças, as pessoas chegam, né? Algumas interessadas no passe, vamos começar por aí, no passe, equilibrar-se, etc. E tal, vai melhorando. Aí, convidado a participar e tal, aí começa. Né? Aí vem de fora atrás uma ideia. Aí, se não houver certo conhecimento por parte da dirigência da casa, aí começa a introdução de certas coisas, que começa, né? Aí vão introduzindo essa ideia. Eu vou usar a palavra os espíritos, seja nepotista ou sectarista, vai aproveitar sempre as brechinhas para criar essas situações e alimentar a ideia das pessoas. Aí, quando essa pessoa que trouxe a ideia nova diz assim, amigo, olha só, ou amiga, por gentileza, nós precisamos aqui limpar o banheiro. Tem aqui, ó, não tem um copinho com água, não tem uns passos, a gente está precisando de alguém. Dá para você ficar aqui para fazer esse trabalho? E algumas pessoas, não vou dizer braba, dizer que bate na vida, não. Bem, se aceita aparentemente de bom grado. Mas no fundo, não está muito satisfeita, não.
Eu lavar banheiro? Como é que é? Eu lavar o banheiro? Mas não pensa, quer dizer, não fala, né? Mas, no fundo, isso é como se fosse assim, eu? É isso que você está falando aí. São esses mínimos detalhes. Desculpa, posso alimentar aqui também só para fechar. Muitos de nós, hoje o problema da pandemia, né? Às vezes você tem um centro espírita pela sua casa, não é o caso aqui nosso, pode ser, sei, a gente tem que falar a verdade. Se for, a consciência é nossa, né? Aí a gente põe alguns obstáculos. É porque tem ali os garotos que me dá até medo de sair certas horas, mas às 7 horas da noite, ou 18h30, 19h30, não vou não. Quer dizer, também estamos inseridos nesse contexto, porque o alto espera da gente alguma coisa, né? Uma contribuição, que ele coloca, ó. Todavia é imperioso reconhecer o caráter sublime da vossa tarefa no mundo. Ele está falando no mundo, nós estamos falando de setores, né? Aqui, no caso, como a Casa Espírita, nós estamos vinculados, pode ser a Igreja Católica, ou mesmo uma tarefa social, o que for. A gente quer mais, é o chamado estrelismo. Eu paro por aqui. Vamos lá, prima. Jesus fundou a religião do amor universal, que os sacerdotes políticos dividiram em várias escolas, orientadas pelo sectarismo injustificável. Malgrado esse erro lastimável dos homens, a essência dos vossos princípios é aquela mesma que sustentou a coragem e a nobreza dos trabalhadores sacrificados nos primeiros dias do cristianismo. Quando eu li isso, nós estamos vendo aqui, sectarismo injustificável. Quem viu o filme O Nome da Rosa? Né? Ele era considerado dentro da igreja um rebelde. Né? Ele era um rebelde. Aí ele foi justamente num tempo que estava, né, no mosteiro estava morrendo muita gente, e por culpa justamente desse. No final do filme a gente vai descobrir por que é que matava, né? E a reunião que houve lá, também logo após, que né, foi marcado o encontro lá, que não me lembro dos detalhes. Né? É isso aí, os caras chegaram em liteiras carregados pelos ombros de pessoas, os doutores da igreja, né? Então, tudo isso aí foi criado por nós, as mordomias, né? As mordomias. E o evangelho lá no... Não, o que está falando aqui, lá no princípio é a mesma, né? A essência é a mesma. Não mudou. Nós é que mudamos as coisas. Porque nós gostamos disso, né? É aquela palavra que os espíritos gostam de botar. Se comprais. Né? Então, nós mudamos muito os evangelhos. Mudamos muito o evangelho. E ele não mudou. É uma coisa muito interessante isso. Tudo que o Zé está falando está em cima disso. Que o evangelho ninguém conseguiu mudar. Graças a Deus. E não vai conseguir. Vai ter que se encaixar nele. Essa posição está aí, que nós estamos nela, é isso aí, para nos encaixarmos nele. Fala, João. O Jesus disse, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Não vai passar. Tem aquela letrinha pequenininha, né? Até o último cetivo. Então, é lei, né? É lei. Os céus e as terras, nós vamos mudar de planos espirituais, mudar de planetas, seja o que for, mas as palavras de Jesus não passarão. Não passarão. Eu estava raciocinando, esse pensamento que eu vou citar, no caso meu, o do Haroldo Dutra é mais ampliado. Eu assistindo uma preleção dele falando dos bem-aventurados aflitos, né? Aí, em dado momento, ele citou as questões que o pessoal, em muita aflição, quer uma assistência dos deuses,
Ele falou, quer dizer, que ele falou dos Espíritos de Deus. E o pessoal, equivocadamente, coloca Jesus como Deus. Não é? Porque, na verdade, a verdade é essa. O Pai nomeou Jesus como o seu representante aqui na Terra, que é o governador, nós sabemos, né? Nós tínhamos também a ideia de deturpada, mas hoje nós já sabemos que ele é o governador do planeta Terra. Ele representa Deus. Né? Aí ele foi dada eu vou usar a palavra, a chefia. Ele usou essa terminologia. E junto com outros cristos, há mentes poderosas a organizar molécula a molécula daquela que é nebulosa, né? O que do Sol, mediante a explosão, mais ou menos assim. Aí ele deu um pulão aí ele disse, olha, nós estamos aqui falando da Terra, agora vamos falar do Sistema Solar. Jesus é governador da Terra, agora tem o Cristo do Sistema Solar. E tem o Cristo da galáxia. E na galáxia, Via Láctea, onde nós moramos, é para mais. Ele falou 200 bilhões, mas ele falou assim: tem mais. Eu vou ficar com 200. É pouco para nós, mas é muito para nós, mas é pouco para eles. Tem mais. Mais ou menos 300. Ele falou assim. E foi alargando o horizonte, foi embora. Colocando que. Hoje, o James Webb, ele citou isso. Já identificou para mais de 3 bilhões. Bilhões ou trilhões, uma coisa assim, eu não me lembro bem. Então vamos ficar com bilhões, que é menos. De galáxias. E cada galáxia tem os sistemas solares. E o pessoal fica falando. Aí eu achei até interessante o que ele comentou. Nós queremos, né? Aí ele usou o nome do como é que é? Elon Musk. Não, deixa ele para Marte. Porque os marcianos, será que já tentou fazer contato conosco? Aí foi até hilariante. Eu vou parar agora, que eu achei interessante isso. Me chamou a atenção, tá? Assim, tem algum desses moradores aí dos planetas ele falou Mercúrio, de Marte e de Júpiter, de Saturno, querendo entrar em contato conosco? Será que 2 planetas de expiações e provas, se entrassem em contato, o que vocês acham que ia acontecer? Guerra. Um querendo conquistar o outro, não é isso? Se aqui no nosso quintal a gente faz isso o raciocínio do Haroldo Dutra, ele foi ampliando. Eu achei muito linda essa palestra. O bobão aqui, em vez que tem um outro nome, de salvar ela, compartilhar pelo menos para mim mesmo, deixava lá. Eu não fiz isso. Esqueceu. Depois tu acha ela, compartilha no grupo. Para postar. O problema é achar, né? Coisas boas. Tanta palestra agora que. Compartilhar. Né? Compartilhar na hora mesmo que fez para você mesmo, então, porque é muita palestra. Vem de encontro isso que nós estamos conversando, né? Aqui. Todavia, é imperioso reconhecer o caráter sublime. É isso, ou é mais à frente, da vossa tarefa no mundo. Eu marquei aqui uma setinha, não sei se é aqui. Mas, bom, falei besteira, desculpa aí. Tá bom. Vamos lá, Prima. Vamos lá. Porque alguns missionários das verdades religiosas olvidassem a paternidade divina e se permitissem desmandos da autoridade, preferindo a opressão e a tirania, não são menos responsáveis agora pelos sagrados depósitos que Jesus nos confiou, destinados ao serviço de elevação humana e de santificação da terra. O Evangelho... Se já tivemos exemplo lá atrás, a nossa responsabilidade é maior ainda. Nós já vimos o que aconteceu lá. Então, hoje, a responsabilidade é maior. Está falando aqui que Jesus nos confiou, né? Vamos lá, Prima. O Evangelho, em suas bases, guarda a beleza do primeiro dia.
Sofisma algum conseguiu empanar o brilho de amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Perante os desafios do céu, credes, acaso, servir a Deus encarcerando os serviços da fé nos templos suntuosos? A pompa do culto exterior só faz realçar o desatino de vossas perigosas ilusões acerca da vida espiritual. Isso aí, vários livros do André Luiz, quando ele chega em algum ambiente assim elevado, ele faz questão de falar da simplicidade do local. Uma cortina, uma mesinha com jarro com uma flor e tal. Se a gente prestar atenção, nas entrelinhas, ele está sempre falando isso. Vários livros, Entre a Terra e o Céu, me lembro que tem essa passagem, Aquele A Vida Continua, quando a Evelinda serpa a corda. Aí ele fala, é isso, aquela simplicidade, ele faz questão de colocar isso. Simplicidade que nós encontramos no plano espiritual. Né? Apesar que aquilo é um mundo criado para nós, né? Porque nós precisamos ainda das formas, mesmo depois desencarnados. Né? Quando a gente não precisar dessas formas, nós realmente estaremos muito bem na fita. Né? Estaremos excelentemente bem. Então, essa questão de tempo suntuoso aí, realmente, né, é preocupante. É muito preocupante, mas não critiquemos, né? Aos poucos, todos vão acordar. A gente vê, vamos falar sempre do Chico, que é o nosso grande exemplo, né? Vamos ver a Madre Teresa de Calcutá, pronto, que era católica. A Madre Teresa não tinha nada, luxo nenhum, procurava lá os lugares lá na Índia que estavam abandonados para botar seus doentes, né? A maioria terminal, né? Então ela vivia totalmente uma vida cristã. Né? Ela podia, depois de um certo momento, com a fama que ela adquiriu, né? Ela não viveu da fama em momento algum. Ela foi, desde o início, né, a idealista e cultivou aquele idealismo até o final da sua vida. Estamos falando de uma católica, não estamos falando de espírita, não. Né? Irmã Dulce foi uma, né? É a história da... Você sabe da história da cadeira, né? Isso. Sabe? Conta aí pra gente, Roberto. O modo dela dormir, ela não dormia deitada numa cama, ela dormia sentada numa cadeira, porque ela não tinha condição de respiração. E ela nunca teve essa preocupação a maior preocupação dela foi abrir espaço sempre para aqueles mais necessitados, mais carentes, né, na criação de espaços hospitalares para poder tratar daqueles que necessitavam. Dormia sentada numa cadeira que não era das mais suntuosas, das mais bonitas, das mais belas. Né? Mas o Divaldo, o lance da história é o Divaldo falou, mas, irmã, tanta cama aí, porque a senhora dorme aí sentada nessa cadeira. Ela contou isso para o Divaldo, tinha esse problema de coluna e tal, né? Mas, por favor, Divaldo, não conta isso para ninguém, não, porque assim eu ganho um monte de cama, né? Agradeço muito e serve para os meus. Olha aí, ó. Porque ele vivia cristamente, ela se preocupava em ganhar cama lá para os pacientes dela, mas ela mesmo não ia usar a cama. Agradecia, feliz, obrigado e tal. Então, o Divaldo contando, a gente morre de rir dessa história, né? O Divaldo tem aquele jeitinho baiano dele. Hã? Ela não tinha condição de usar uma cama, né? Basicamente, ela não tinha condições de usar uma cama. Para poder usar, para poder dormir, era a cadeira. Só a cadeira era o mais importante para ela, porque ela não podia deitar, ela não podia colocar o corpo numa vertical para poder descansar o corpo. Eu não conheço a história, tanto de uma quanto da do Brasil aqui, a do Dulce. Mas eu ouvi falar, acompanhava às vezes por noticiário. Mas presumo eu que elas incomodavam esse pessoal. Porque aqui, né, esses 3 últimos parágrafos
né? Olha só, porque alguns missionários das verdades, elas não eram missionários, lá voltando no primeiro para os 3 últimos, não é? Das verdades religiosas, olvidar sem esquecer, né? Algumas desses missionários aí esquecem a paternidade divina. Mas, na verdade, elas eram missionárias e elas não esqueceram, elas foram para a prática. Poderiam perguntar a elas alguma coisa, elas respondiam dentro da natureza delas. Mas eram, né? E uma outra coisa aqui. O Evangelho em suas bases, o segundo parágrafo, guarda beleza do primeiro dia. Não é a caridade? Como é que Jesus entendia a caridade? Benevolência, indulgência e perdão. E essas duas aí agiam de conformidade. Não tinham conhecimento, até que nós temos. Vou avançar, vocês me desculpem aí, deixa eu só. Aqui, ó, no terceiro, que acabou de ler. Perante os desafios do céu, credes acaso, servir a Deus, encarcerando os serviços na fé nos templos suntuosos. Eu, recentemente, fui a uma missa de 7º dia, de parente, lá na Ilha do Governador. Que tem ali, tem um bairro ali que, né, depois do shopping, aquele que tem um braço ali, que retorna, que vai para dentro da freguesia. É que vai para dentro da Ilha do Governador, vai em frente, ali para o lado do cemitério, lá em frente. Esqueci o nome daquele lugar ali. Cacuia. Cacuia. Mas é antes do Cacuia, antes do Corpo de Bombeiro. Né? É uma ruazinha que, né, ela é subida, mas só que ela é bem no cantinho à direita, faz como se fosse contramão à estrada do Galeão. Aí sobe. Uma igreja grandona, rapaz. Grande. Aquela igreja ali cabe ali, no mínimo, 5.000 pessoas. Com certeza. Ela cheia, lotadona, umas 5.000 pessoas. Ou mais, hein? Aí eu fiquei pensando, eu falei, caramba, olha a responsabilidade desses padres aí diante dessa comunidade aqui. Só que o interesse é muito maior até. E não coloca o cristianismo, vamos dizer assim, como deveria ser colocado. Primeiro, como aqui na igreja aqui, que eu tive também uma missa aqui, né? Nessa igreja aqui da Penha, do lado, onde que era ali o Bom Jesus da Penha. Tá? O aparelho de som, poxa, esse pessoal aí são antigos. Um aparelho de som precário. A voz, né? não ecoa. Porque a parte alta, poxa, teria como fazer e pôr uma acústica boa para que todos escutassem. Eu não estou questionando essa parte, eu estou só comentando. Por quê? Quando se trata das passagens de Jesus, olha, vocês me perdoem, nós, Safrano, tivemos uma missa ali no IAPI da Penha, não tivemos? Aquele padre lá era gregoriano. Ele, se deixasse, ele ia fazer a missa em latim virado para o altar. Me desculpe. Não estou jogando pedra. Mas, né? Enfim, são esses mínimos detalhes que é um por isso que é o que ele coloca aqui, ó, perante os desafios do céu, crede acaso servir a Deus, encarcerando o serviço da fé. O que é encarcerando? Eu entendo isso. Você está fechando, está prendendo, não está divulgando, não está mostrando que fé é o que o cidadão precisa ter confiança. Por isso nós estamos nesse miserê moral que estamos atravessando, porque passa por aí o pessoal raro, poucos são padres. Eu vi um padre e perguntaram a ele, mas vem cá, que livro é esse que o senhor, ele faz? Se eu não me engano, ele fazia a missa dele com o livro do Emmanuel na mão. Não sei se é Fonte Viva ou se era o Pão Nosso. Na mão, era ali que ele se baseava na missa. E de todas as poucas missas, vou fechar, vou parar agora, que foi na Ilha do Governador, lá no Jardim Guanabara. Ali, quando desce para entrar para dentro do jardim, tem uma igreja ali pequenininha.
eu fiquei prestando atenção, aquele padre falou, esse padre não, ele não é católico. Ou ele frequenta lá a Muvuca Espírita, eu cá comigo, né? Estou falando isso. O Centro Espírita, né? e aplica aqui para o pessoal. Colocando com uma simplicidade, otimizando a fé, deixando-la clara, tirando desses padrões aqui, ó, desse encarceramento. Quer dizer, há uns e não há. Por que? Não me pergunta, eu não sei. Mas se deixar nós, espíritas, né, muito afoitos, mergulhados só no interesse particular, nós vamos fazer isso aqui. Vamos fazer isso aqui. Eu vi isso e casas que foram para o vinagre. O que é o vinagre que eu me refiro? Depois da pandemia, ó, ficou numa situação que eu fiquei, né, assim, meu Deus, o que fazer? Não sei. Me critiquem aí, eu aceito, mas... Não, vamos pensando aqui o que fazer, né? Pensando nisso. Vamos lá, prima. Vamos lá. Infrutífera seria a divina missão do Mestre, se a Boa Nova permanecesse circunscrita às trincheiras sectárias, onde presunçosamente vos refugiais, com o objetivo de inflamar e secando a fogueira das hostilidades simuladamente cordiais. Simuladamente, tá vendo? Não encontrastes outra fórmula de externar a crença, além da concorrência menos digna? Em vão ergueis castelos de opinião para o verbalismo sem obras, porque se a morte surpreende o materialista revel, descortinando-lhe o realismo da vida, o túmulo abre também o tribunal da reta justiça, os quantos se valeram da religião para melhor dissimular a indiferença que lhes povoa o mundo íntimo. Olha a responsabilidade de todos nós, hein? Aí. Está falando de católico, protestante. O compromisso com aquilo que é rechaça, né? Que acha que abraçamos e não levamos o compromisso à frente, né? Exatamente. Isso, verbalismo sem obras. É a gente falar. É fácil. Deixa eu só contar eu não sei, eu ouvi isso, né? De eu acho que foi até do próprio Haroldo Dutra. Eu acho. Mas se não foi alguém. Que diz o seguinte, Chico Xavier, certa feita, estava no centro espírita, e sentadinho, e tinha o expositor e tinha um outro. E o expositor falava, e tinha lá uma senhorinha, eu não sei se é uma senhora ou um senhor, não me lembro bem, que estava quietinho lá no canto e tal e tal. Aí entrou o espírito de Bezerra de Menezes, foi lá e cumprimentou. Entrou outros espíritos mais iluminados, foi lá e cumprimentou. Aí esse senhor, alguém abriu o visual dele, o Chico estava vendo tudo, que era peculiar a ele. Aí perguntou, vem cá, quem é aquela senhorinha lá? Ou aquele senhor, eu não sei. Aí, fica sempre lição para a gente. Aquele lá eu vou usar a palavra arrumadeira, né? É que faz a limpeza aqui no centro. Por quê? Aí o Chico respondeu, meu irmão, é porque tudo que vocês falam aqui, quando ela sai daqui, ela vai fazer o que nós recomendamos. Cascudo. Eu acho que é isso, né? Está escrito aqui. Verbalismo sem obra. Fé sem obra, fé morta. Tiago aposta. Se porventura disser que tem fé, mas se não tiver obra, fé é morta.
Ah, meu Deus. Vamos lá, prima. Não julgueis esteja a fé consagrada ao menor esforço. Qual ocorre a ciência, a religião tem o seu trabalho específico no mundo. Força equilibrante do pensamento, seus servidores são chamados a colaborar na harmonia da mente humana. É muito, muito interessante isso aí. É. Né? E há essa desunião, né? O Espiritismo não acompanha essa ideia, né? O Espiritismo anda pá com a ciência. Apesar que nós temos a nossa ciência espírita, né? Mas nós respeitamos demais a ciência, porque a ciência tem um papel importantíssimo na nossa vida, assim como a religião. A religião, digamos que a ciência, como ainda está muito presa ao material, está cuidando do nosso material. A religião que vai falar aqui, né? O livro pulou a página, né? A harmonia da mente humana, né? Vai nos trazer essa harmonia. Pelo menos, né, é o objetivo, tá? Nos harmonizar, né? Aprendermos as leis divinas, aplicá-las na nossa vida, compreendermos, tá, os bons e maus momentos, etc. Então, esse é o papel principal da religião. Harmonizar. Não é guerra, confusão, né? Desordens, críticas, concorrência. Tudo isso que o Eusébio falou é o que a religião, instituições religiosas. Eles também fazem sempre essa separação. As instituições religiosas não devem fazer. Pensamento religioso. Às vezes, é o pensamento religioso que você traz dentro de você que te leva a isso, né? O pensamento religioso é a harmonia. É a diferença que a gente encontra em religião e religiosidade. É bem diferente. Kardec é bem... Tá. Eu ia falar sobre Kardec, no livro Viagem Espírita de 1862, ele faz uma pequena abordagem sobre essa questão. As instituições humanas são todas, né, bem infalíveis mesmo. Né? Eu não me lembro qual a palavra que ele usa. Né? Devido ao homem. Quando eles se melhorarem, elas também vão acompanhar. Ele fala lá num dos discursos deles, lá nesse livro. É isso aí. Nós ainda semeamos a discórdia. Estou falando de nós que acompanhamos, né, o pensamento religioso. Não estamos acompanhando. Não gosto do centro tal, não gosto da igreja tal. É isso? Fala. O Kardec, se eu tiver, me ajuda aí. Errado. Eu acho que, acompanhando a linha de raciocínio, o Kardec não disse a última palavra. Ele disse, a doutrina espírita não disse a última palavra, não. Ela não está fechada por completo, não. Se houver alguma coisa, tem a ciência aí. Não é? Então, veja bem, ele deixou tudo muito, assim, até, vou usar a palavra democraticamente, que está deturpado isso, né? Bem afeito, para que, né, nós espíritas promulgássemos de uma forma ordeira, né, disciplinada. Eu entendo assim. Está no... Você falou no livro da Gênesis, né? O item, capítulo 1, item 54, se não me engano, 55. Se algum dia o Espiritismo demonstrar algo que não está errado, é seguir o que tiver certo. Não. Então o Espiritismo não é dogmático. Tem dogmas, mas não é dogmático. E acompanhar a razão, a verdade. Vamos lá, prima. Vamos. Na atuação da fé positiva reside a força reguladora das paixões, dos impulsos irresistíveis da animalidade de que todo emergiu, no processo evolucionário que nos preside a existência. Para cuidar daquela esfera que está lá dentro, viu? Para isso serve a ideia religiosa. Então, cuida do terceiro andar, lá do porão. Temos que domesticar essa esfera que estão aqui dentro ainda.
Vamos lá. Jesus, por isto, não confinou seus ensinamentos ao círculo estreito dos templos de pedra. Reverenciou, em verdade, os monumentos que recordas sem os lugares santos da oração, consagrados às manifestações superiores do Espírito. Entretanto, não se cristalizou nas atitudes adorativas. Viveu conquistando amigos para o reino do céu. Não impôs aos seus seguidores normas rígidas de ação. Pedia-lhes amor e entendimento, fé sincera e bom ânimo para os serviços edificantes. Esse lance aí, onde que Jesus gostava de orar? Na natureza. É isso. Geralmente a gente vai lendo o Evangelho e vai lendo. Onde que ele gostava de subir um monte, descer um monte, né? Subir o morro, descer o morro. Estava lá orando. Né? Não era preso em lugar nenhum. Ele não pedia nada dessas. Ele faz essa crítica ao fariseu, né? Que impunha coisas pesadas para os ombros dos outros, né? Eles mesmos não praticavam. Né? E só o que ele pediu foi isso: amor. Amor, compreensão, respeito, né? As virtudes, né? Fé sincera, bom ânimo, que está falando aqui. Não pediu nada demais. Nós é que criamos. Nós é que criamos as dificuldades. Faz parte do terceiro andar também, tá? Esse terceiro andar não é brincadeira não, hein? Nós temos um problema sério com ele. Isso. As feras, rapaz, não deixa a gente mesmo... Segura a gente. Mas é porque nós gostamos ainda. Ainda não tem escada, não. Não tem escada. Ou escada tem, né? Vamos dizer assim. Tem 2 pauzinhos, mas só que não tem os degraus. A gente consegue o dia que a gente enjoar, né? Enjoar desse negócio aí, a gente vai embora. Aí consegue subir. Aparece os degraus. Os degraus existem. A escada existe, os degraus existem. Nós é que não sabemos subir por essa escada. É tudo simbólico, seu Roberto. É figurado. Nós não temos a noção ainda de que existe um tipo de escada que subir o degrau. A gente está procurando o degrau, mas nunca se acha o degrau, porque nós precisamos do degrau material, o degrau espiritual, que é o mais importante. Né? O nosso amigo lá, o Marco Aurélio, ele diz, por exemplo, ele tinha como referência a colônia Nosso Lar, que a gente tem a ideia de que a colônia, por exemplo, tem uns ministérios, aí um diz que está sobreposto um ao outro, né, que o umbral aqui tem o mais denso, o menos denso, o mais puro e tal. Não, ele coloca ali que ele, o Marco Aurélio, eu custei entender isso. Depois ele abriu lá um capítulo lá e mostrou isso há muito tempo, lá antes da pandemia, que não é geográfico. E a gente tem a ideia que é geográfico. Porque o André Luiz, quando ele melhorou naquele lance, que ele foi lá pedir o emprego, que é a palavra que o Marco Aurélio utiliza, ao Clarence, e ele atendia as pessoas de 2 em 2. E foi ele e uma senhorazinha que só tinha 300 por aí de bônus horas. Aí ali ele, não quero nada não. E voltou lá para onde é o seu local de atividade e foi parar num determinado local e alguém passou mal lá, ele pegou o pano de chão e foi exercer a atividade de auxiliar de enfermagem. E, certa feita, ele desceu uma escadaria. Quer dizer, se fosse geográfico, a gente, né? Nós não. Ele levaria o tempo. Eu sei lá, eu é que estou usando essa palavra. Mas ele desceu uma escadaria e já estava lá nas regiões mais da retificação ou ratificação, não sei o nome, trabalhando intensamente. E ficou a noite toda prestando assistência, que deixou o Clarencio muito satisfeito. Até com ele. Eu entendo assim.
Por isso que eu usei esse simbolicamente de ter escada, né? Pau de sebo, você vai e volta. Enrolei, eu espero que não compliquei. Não, tá tudo bem. Vamos lá, prima, vamos ler mais esse parágrafo aí que é interessante ele. Aproximando-se de Madalena, não extravaga em baldas conversações. Interessa-lhe o coração no sublime apostolado renovador. Visitando Zaqueu, abençoa-lhe o esforço nobre e construtivo. Dirigindo-se à mulher samaritana, não desce às contendas inúteis. Impressiona-a pelo contato de sua alma divina, fazendo-a abandonar o velho cântaro da fantasia, para que busque as fontes eternas. Convivendo com cegos e leprosos, loucos e doentes de todos os matizes, exemplificou a vida social, baseada na fraternidade mais pura e nos mais elevados estímulos à santificação. Por fim, imolado na cruz, seus 2 últimos companheiros eram ladrões confessos, aos quais não hesitou dirigir a palavra fraterna, inflamada de amor. Esse apanhado sobre Jesus que o Eusébio faz aqui é fora de série, né? Parece que ele coloca o evangelho todo aqui. É um resumo. Ele resumiu o evangelho aí. Ele resume. Porque uma das passagens, todas essas passagens são bonitas. Mas eu acho que é uma passagem, que é no Evangelho de João, capítulo 4, os poucos que eu gravo até o capítulo é da mulher samaritana. Aquela passagem é linda, o que acontece ali, poxa, é muita coisa, né? E ele fala aqui, né? Abandonar o velho cântaro da fantasia para que busque as fontes eternas. Ela já tinha tido 5 maridos, né? Mas isso é um simbolismo que não é bem isso, mas ele se utiliza das palavras literais para dar o exemplo de que Jesus deixou para ela, né? E para nós, né? É muito bonito que o Eusébio faz aqui, realmente, né? Vamos ler mais esse último parágrafo aqui, prima, aí a gente para, tá? Tá sem som, prima. Vai dar tempo, primo? Vai dar tempo? É só esse último parágrafo aí. Como invocar-lhe. Como invocar-lhe o nome para justificar os desvarios da separação por motivos de fé? Como apoiar-se no amigo de todos para deflagrar embates de opinião, acendendo fogueiras de ódio em prejuízo da solidariedade comum que ele exemplificou até o supremo sacrifício? Não será denegrir-lhe a memória, difundir a discórdia em seu nome? Caramba, Que bronca, hein? que bronca. Bom, vamos parar aí. Hein? Isso, Doeu. o tempo Hein? Doeu. Se leve, hein? é cada frase é uma reflexão. A cada frase. O Eusébio realmente é um espírito mais elevado, sabe o que fala, né? Muito Realmente é lindo. diferente da gente. É diferente de nós nascidos. Lindo, velho. Senhor Roberto, bom, vamos encerrar aí, né?